Bem, Deus abençoe a todos vocês, amém? Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui, quero agradecer de coração o convite com o nosso querido Mateus, que nos estendeu esse convite, o pastor Davi, que confiou para estivéssemos aqui ministrando a palavra do Senhor. A minha família não está presente, a minha filha ficou enfermita e tivemos que levar ela para o hospital, cuidar dela e depois viemos para cá. E ela ficou lá em Extrema, por isso é o motivo que minha família não está aqui conosco. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu orei muito perguntando para Deus o que eu poderia falar com vocês. Eu já estive aqui alguns cultos de missões, já preguei sobre a história, sobre a minha história, sobre missões no México, na Venezuela, no Peru, um período também na Espanha, mas hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém. Às vezes nós temos a mensagem sobre missões, muitas vezes, uma mensagem cansativa, uma mensagem triste, uma mensagem que nós só vemos tristeza, muito esforço e pouco resultado. Porém, eu quero te dar uma boa notícia. Eu comecei a ver missões de uma forma muito diferente, depois de 21 anos trabalhando na missão transcultural, tanto no México, como na Venezuela, como no Peru. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente sobre missões. Missões, quando eu conhecia a Deus, eu orei 5 anos para ir para uma nação chamada México. E depois de 5 anos, fizemos o treinamento e fomos enviados. Ao pisar no solo mexicano, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, era tanta alegria. Sabe aquela promessa que um dia Deus faz com você e você começa a contemplar com seus olhos, e Deus dizendo: olha, eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, e aquilo que eu te prometi, eu te dou. E eu cheguei, depois de tantos anos, no solo mexicano, foi uma experiência extraordinária. E os primeiros períodos de missões, para aqueles que desejam ter o seu coração envolto a missões, o primeiro período de missões é aquele período onde você se enamora de tudo, onde você fica apaixonado por tudo, onde você vê tudo lindo, até as coisas feias você vê lindo, os cachorros que late você vê lindo. Depois de 6 meses, começa a cair a escama dos seus olhos, você começa a não ver mais o passarinho que cantava bonito, você fala: caramba, esse passarinho está me enchendo o saco, deixa eu dormir. Você começa a ver a realidade de cada país, de cada nação, como no México, um país matriarcal, quem manda é a mãe do homem. Eu já contei aqui. Quem aqui, a mãe, está aqui, ainda é casado, está aqui? Levanta a mão. Aqui. Sua mãe está aqui? Você é casada? Você é casada? Ok. Não, a mãe do homem. Quem tem a mãe do homem aqui? Ok. Cadê a sua mãe? Levanta aí a mãe. Como é o seu nome, varão? Gabriel. Cadê a mãe do Gabriel? Ok. Se fosse no México, quem manda no seu matrimônio é a sua mãe. Essa é a lei. É um país matriarcal. Você vai na Venezuela, quem manda é o Farc, o bando terrorista da Colômbia. Hoje Tumeremo é controlado pelo crime, tanto também no México, né, como no narcotráfico. Você vai para o Peru, as moças solteiras, cadê as moças solteiras? Levanta a mão. Eita glória! Essa igreja é abençoada. Não tem, ninguém levantou a mão. Tem aqui, depois escondidinha assim. No Peru, as moças têm que casar até 21 anos, no período da escola.
porque então fica solteira. E se quiser ter filho, como muitas mães solteiras, tem filho durante essa época, porque é um país que não tem como comunicação, não tem como se falar um com o outro, é um país frio. Eu não quero te cumprimentar, vira o rosto, eu não estou sendo mal criado, apenas não quero te cumprimentar. Estamos num grupo de roda na igreja e chega o irmão, não cumprimenta ninguém, já começa a falar. Sai da igreja, o mesmo irmão que estava falando com você atravessa a rua e vira o rosto para não te cumprimentar. Culturas, costumes. Mas eu aprendi que missões não é viver desalento, ou não é viver sozinho, em solidão. Há momentos, mas missões é você viver em milagre. Você ver a cobertura dos irmãos brasileiros, está orando por você, e Deus trazendo livramento, restauração, cura, libertação e salvação. Porque Deus ainda ouve a oração do seu povo. E missões é algo extraordinário. Depois, no final, eu vou falar qual é o período que eu estou em missões. Estava falando com o pastor. Eu jamais pensei que eu ia passar por esse período. Mas passa! É notório. Mas antes eu quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração. O tema que foi escolhido. Eu sou um missionário da última hora. Está em Isaías 6:8. Alguém, por favor, leia. E abra também a sua Bíblia em Provérbios 24:11. Missões, a maior tarefa da igreja. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espera-me. Não tem nenhum espera-me. Ai, que bueno, essa igreja é cristã. Vamos lá. Isaías 6:8 diz: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu. Toda a igreja: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Agora abra em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículo 11. Eu vou ler aqui em minha tradução, depois eu vou ler aí o que está na tela, tá bom? Ok. Aqui a minha tradução da Bíblia diz: livra os que são levados para a morte, salva os que estão em perigo de morte. Em outra tradução diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva, se puderem salvá-los. E nessa outra tradução diz, lê aí para mim alguém, que a minha vista é meia curta. Se tu deixar de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Ok. E esse vai ser o tema. Eu sou o missionário da última hora. A maior tarefa da igreja. Quando nós pensamos em missões, irmãos, nós imaginamos muitas coisas. Mas em Romanos, ela dá uma definição. Lembre-se bem desse versículo de Provérbios, capítulo 24, tá bom? Quem aqui não me conhecia antes? Quem não me conhecia, levanta a mão. Amém. Prazer, missionário Alexandre. Deus abençoe. Os demais já me conheciam. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, ele diz assim, nos dá a tarefa da igreja. Porque
Senhor Jesus será salvo. Como pois então invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão belos são os pés do que anuncia boas notícias. Em outras palavras, eles não serão salvos, porque não invocam o nome do Senhor. Eles não invocam o nome do Senhor, porque não creem no nome do Senhor. Em outras palavras, eles não creem no nome do Senhor, porque nunca ouviram falar do nome do Senhor. Qual é a nossa missão? É pregar o Evangelho. Para que Deus nos escolheu? Porque nós somos bonitos? Porque nós temos algum talento, alguma coisa? Não! Deus nos escolheu por uma causa. Efésios, a Bíblia fala que Deus nos escolheu para ser motivo do seu louvor. Amém. Glória a Deus. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus nos escolheu para que eu e você, como motivo de louvor, pudesse abençoar todas as famílias da terra. Amém. Inclusive a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Então poderemos fazer missões indo, orando e contribuindo. O sustento missionário, nem Jesus enviou a si mesmo. A Bíblia diz que ele disse, e o Pai me enviou. Deus enviou o seu único filho, fez dele um missionário. Mas como pregarão se não forem enviados? Precisamos ser enviados. Precisamos ir anunciar o Evangelho. Há maneiras extraordinárias de como pregar o Evangelho. E uma dessas maneiras é a sua atitude, as suas ações. As suas ações vai falar muito mais forte que as suas palavras. As suas ações vai falar muito mais forte, vai ecoar muito mais longe do que qualquer palavra que saia dos nossos lábios. Você sabia que há 7 missionários para cada 1 milhão de pessoas? É muito ou pouco? Muitíssimo! Isso significa que nós, como igreja, hemos falhado. Não estamos falando, não estamos transmitindo a mensagem da cruz. Ou seja, não estamos sendo motivo de louvor a Deus. Mas Deus, Ele requer de nós sermos um motivo do seu louvor. No mundo há 237 nações políticas, com 6 bilhões de pessoas distribuídas entre povos, clãs, etnias, castas e tribo. Você sabia que nesses 11 milhões de povos, 2,3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus? E isso está sobre a janela 10x40. Quem já escutou? Janela 10x40 são alguns países que pegam da Europa até a Ásia, Oceania, aonde está marcado aí essa janela para poder anunciar o Evangelho. E dentro dessa janela está um país que todos nós conhecemos e que muitas vezes nós não damos importância: Portugal. No mundo se fala 6.528 línguas. E apenas 276 dessas 6.528 línguas tem a tradução da Bíblia. Quem Deus vai usar para isso? Os governantes? Não. Nós, como igreja sua. Aleluia. Ele depositou essa confiança em nós. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir e anunciar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para ir para longe, nem para a janela 10x40. Como na missão Portas Abertas, eles têm um projeto onde eles escolhem jovens, pessoas que assinam documento, se responsabilizando somente
140. E entre 10 missionários, um deles nunca voltam. A pergunta é: qual é o tamanho do nosso amor para com Deus? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. você está disposto realmente a morrer? Cantamos! Hoje eu desafio você a entrar nesse projeto. Não, eu não. Passa de mim esse cálice. Porque sempre estamos acostumados a esperar por alguém. Sempre estamos esperando que alguém levante a mão antes que nós. Das 241 tribos indígenas brasileiras, só apenas alguma tem igreja instituída. Desses trabalhos, poucos têm a presença de um missionário, às vezes apenas visitas. Na Índia, existe 1.600 línguas faladas por 900 etnias, o qual fala sobre a sua própria cultura. Na Índia se adora 33 milhões de deuses. E nós, cristãos, gastamos mais nosso dinheiro com chiclete, bala, Coca-Cola, pizza. Não é pecado, irmãos. Mas o mesmo investimento que você investe em tudo isso, você investe em missões. Os nossos valores têm sido trocados. Nós gastamos mais com Coca-Cola, ou com suco, qualquer outra coisa que nos vicia, que com missionário. Para que você tenha uma ideia, depois de 2 anos trabalhando, fazendo trabalhos sociais, porque no Peru não se abre a igreja e faz evangelismo assim na rua, porque nós saímos evangelizar e ninguém recebia. Ninguém te convida para casa, ninguém te convida para entrar na sua casa. Então, casa de paz, casa de amor, nada disso funciona lá. Então, o que nós pensamos? Obra social. Nós acostumamos que a comunidade tem que servir a igreja, mas a Bíblia diz que a igreja deve abençoar a comunidade. Depois de 2 anos trabalhando com as crianças na praça, começamos a trabalhar com os pais das crianças, depois com os jovens. Hoje eu estou barrigudinho, mas eu comecei a fazer exercício, comecei a ensinar artes marciais e evangelizava. Até que ponto você está disposto em dar aquilo que você tem para que outros escutem a mensagem da cruz? Aleluia. Quem aqui das senhoras sabe fazer aquele bolo gostoso de fubá? Levanta a mão. Me convida, por favor. Faz esse bolo, faz um chá, convida a sua vizinha. Não fala nada de Cristo, só convida. Você só vai dizer: posso fazer uma oração agradecer a Deus? Depois se convida de novo. Depois se convida de novo e começa a falar do amor de Deus. As suas ações vão falar muito mais forte que qualquer palavra. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Na Venezuela eu comecei a tocar violão. Ah, pastor, porque você toca muito violão. Toca muito. Se eu estou tocando em ré, o varão, quem é que é o músico da guitarra aqui, do violão? É o varão, Gabriel, né? O anjo Gabriel está aqui. Se eu estou tocando em ré, ele fala: não, é mi. Acabou comigo. Muda não, meu filho, deixa assim mesmo. Eu aprendi nessa nota, é nessa nota que eu vou. Mas essa música se toca com 5 notas. Eu estou tocando em 2. Agradeça a Deus. Porque quando eu fui na fila dos talentos do violão, ele já estava na minha frente. Pegou tudo para ele. No México, o rapaz queria aprender violão. Como eu vou ensinar se eu não sei? Comprei um monte de revistinha. Vi aquelas cifras. Peguei um pedaço de madeira, coloquei 6 pregos numa ponta, 6 do outro.
Agora de pescar grossa, 3 em cima, 3 embaixo, mais fino. Comecei a treinar. Ele vinha, eu colocava a mão nele, no Daniel. Falava: Deus, o dom que você não me deu, dê a ele. 6 meses depois, ele começou a me ensinar, porque servimos o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O que Deus quer? Que nós se colocamos na brecha, que nós se colocamos à disposição de Deus. Missões vai muito mais além daquilo que nós pedimos, muito mais além daquilo que nós pensamos. Não é uma crítica que eu vou falar agora, mas é uma realidade. Você pode mandar um missionário sem treinamento nenhum, qualquer pessoa, para a África. Leva 10 chinelos, 5 pães. Você vai ter 300 pessoas ao seu lado. Eles não vão questionar se você conhece Bíblia. Eles não vão questionar se você tem cursos teológicos. Se você está para ensinar a palavra de Deus. Não, eles vão estar com você. Agora manda esse mesmo missionário para um país latino, como o Peru, onde as pessoas esperam as pessoas entrar na igreja, onde é um dos países que durante a pandemia se fechou mais de 3.000 igrejas. A nossa igreja hoje no Peru está fechada. Depois de 1 ano e 7 meses fechada, o pastor Florentino não conseguiu erguer. Ou ele trabalhava só para a igreja, mas sem sustento, ou ele trabalhava para sustentar sua casa. E a pergunta é: aonde estão os recursos para fazer missões? Você sabia que numa família evangélica brasileira prefere sustentar gatos, cachorros, periquitos, ratos? Não, ratos não. Sustenta tudo, não é pecado você ter um cachorrinho. Quem aqui gosta de cachorrinho? Não é pecado nenhum. Mas o que me mais dói é quando a pessoa gasta mais de R$1.000 nesse bichinho e quando chega no grupo de missões, cadê? Deixa eu buscar aqui. Senhor, é para ti, com muito louvor. Aleluia. Os valores estão sendo trocados. Deus se instituiu, colocou no coração de vocês para fazer essa conferência, para que vocês entendam qual é o valor que você está colocando acima da cruz ou abaixo. Aleluia. Disseram que amamos a Deus, mas não estamos dispostos em dar o que é para Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele quer conectar nós com o seu relacionamento pessoal. E para isso nós precisamos escutar o que diz a palavra de Deus. Renunciar tudo. Ele não está dizendo para você deixar o seu sonho. Ele está dizendo: olha, permita que eu entre dentro daquilo que você sonha, daquilo que você planeja. Deixa eu fazer parte, porque se eu fazer parte, você pode andar sobre o mar, você pode fazer coisas maravilhosas como fez Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro, lá em México, quando anunciaram que havia um vento muito forte. A igreja lá, eu já contei aqui, era de madeira, metade ripa, sabe aquela ripa fininha, e a restante lona. Ficamos preocupados. Falei: pronto, acabou a igreja, no meio da favela, acabou. Ficamos orando, jejum. Falei para a igreja brasileira, estiveram orando 1 semana e nada. O dia que nós estávamos despreocupados, vem aquele vento. Levantamos de madrugada, nós não podíamos mais fazer nada, a não ser se ajoelhar e dizer: eu creio, meu Deus do impossível. Quando chegou 6 horas, levantamos, corremos para a igreja. O muro do vizinho estava derrubado, o teto levado, mas a igreja de lona e madeira estava de pé.
Porque aí uma igreja orando, crendo que missões é viver em milagre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos crer e precisamos atuar segundo o que diz a palavra de Deus. Os políticos não farão esse trabalho, essa responsabilidade é nossa. Nós somos o missionário da última hora. Aleluia. Eles estão sendo levados à morte. Quem o livrará? Deus escolheu a mim e a você. Glória a Deus. A Bíblia diz em João: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E em Coríntios, 2 Coríntios 15:5 fala: e para que você viva não mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Deixa de viver a sua própria vida e viva a vida de Deus. Aleluia. Porque o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 15:5? A palavra de Deus está chegando através de nós. A palavra de Deus chegou no Brasil através de trabalhos missionários. Sem missões, nós não seríamos cristãos. Na prática, se não tivesse missões, nós seguiríamos envolvidos com religiões dos nossos antepassados. Como era a vida minha, da minha família, dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Alguns possam até dizer: ah, não, pastor, está no meu sangue ser crente. Eu seria crente de qualquer forma. É mentira. Na prática tem dizendo que se você não fosse evangelizado, você continuar a viver a vida miserável que vivíamos. Mas Deus nos escolheu. Glória a Deus. Olhou para nós com o seu olhar de amor. Você é especial para Deus. É que as pessoas não olham para você, ainda que você precisa dar atenções e momentos de algumas pessoas. Mas Deus está esperando que você chame a atenção do seu Deus. Aleluia. Dizendo: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, eu quero fazer a sua vontade. Jesus. Aleluia. É tudo nós e pouco de Deus. Aleluia, Jesus. Sem missões não haveria igreja, sem missões não haveria denominação, sem missões não haveria ICPI, sem missões não haveria igreja do Jardim do Estado, sem missões não haveria cristão, o plano de Deus falharia, o inferno venceria, o ídolo do mestre seria vácuo, a nossa vida cristã não teria nenhum sentido, porque sem missões nós não seríamos cristãos. O tempo é agora de nós sermos o mensageiro da última hora. Deus te escolheu, meu querido. Não fosse o pastor, não fosse ninguém. Foi Deus. Aleluia. Dê o seu melhor para Deus. Deus está levantando pessoas corajosas, dispostas a anunciar as boas notícias. Deus levantou o Gutenberg e fez exemplares da Bíblia, porque Deus está empenhado em fazer missões. Deus levantou um homem como Bill Clifton, que morreu para que a palavra de Deus chegasse a mim e a você. Deus levantou John Hus, e a palavra Hus significa ganso. E antes de ele ser queimado vivo, ele declarou: vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos nascerá um cisne, no qual vocês não podem tocar. Depois de 101 anos nasce Martinho Lutero, e ele declara na porta lá da Alemanha a reforma protestante, porque Deus está empenhado em missões. Deus levantou um homem como John Biden, o sonhador imortal. Quem nunca ouviu falar sobre John Marley? Quem aqui nunca escutou? Levanta a mão, quem nunca escutou? Mas vocês conhecem a obra dele. Sabe quem foi John Marley? Aquele que fez o livro Peregrino. Quem conhece o Peregrino? Todos conhecem. Ele revolucionou e trouxe muita gente para Cristo. Sair daqui, fazer um impacto sobre a vida das pessoas que te rodeiam.
fazer um impacto sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos. Deus pode fazer tudo, mas Ele espera a atitude nossa para isso. John Parker foi um grande missionário. Como eu não podia falar sobre Russell Taylor, um grande missionário da China. Ele foi para a China pregar o Evangelho. Quem era Hudson Taylor? Hudson Taylor, os seus pais receberam a Cristo na pregação de John Wesley. Ouviram a mensagem de Deus e já começou a arder no coração de Taylor o desejo de ir para a China. Ele chegou em China, ele se vestiu a característica de China e começou a pregar o Evangelho em China. Uma vez ele foi para o seu país de origem e ele levou um chinês consigo, o seu amigo fiel, o seu filho na fé. E quando ele estava indo, o seu amigo caiu na água. Tinha alguns pescadores pescando e ele gritou: vem, socorre-me, ajuda, tiraram o chinês da água. E eles disseram: nós estamos muito ocupados, estamos pescando. E ele disse: vem, eu pagarei. E eles disseram: e quando você vai pagar? Ele falou: não sei, eu tenho $5. Eles disseram: não, nós só vamos se você nos pagar $30. E ele disse: eu não tenho $30, ajuda esse chinês a sair da água. E ele disse: o que eu tenho são apenas $14. Se vocês querem. Ele falou: tudo bem, nós vamos. Quando chegaram, tiraram o chinês da água, mas ele já havia morto. Já estava morto. Ainda que Taylor gritava desesperadamente em favor dos seus amigos, as pessoas que não conhecem a Deus não têm sensível a voz do Mestre e livrar aqueles que estão sendo levados à morte. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. O Espírito Santo move sobre nós. E tudo por Ele, como foi cantado, e é para Ele. Aleluia! Toda honra, toda glória. Oh, glória. Eu quero ser um missionário da última hora, que tira aqueles que estão sendo levados para a morte. Deus escolheu você para isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma vida sacrificada pela indiferença livra os que estão sendo levados à morte. Salva, se puderem salvar. Missões é muito mais daquilo que nós imaginamos. Missões é você dar a sua vida em favor a Cristo. Glória a Deus. Eu quero pedir, por favor, coloca aqui na tela para todos acompanhar. 2 Coríntios 15:5. Da outra vez que eu vim, eu preguei sobre essa palavra. Eu só quero que vocês leiam, porque não é a minha palavra. Deus, aleluia. É a palavra daquele que te chamou, daquele que viu em você algo especial e disse: você é meu, você é minha filha, meu filho. Eu te escolhi para que deis fruto e esse fruto permaneça. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Ah não, tá certo, 5:15, eu acho que apareceu lá. E ele morreu, é esse mesmo. Vamos ler todos juntos. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele E por eles morreu e ressuscitou. Ele te escolheu para que você viva a vida de Deus. Aleluia. Sabe qual é o estágio que eu estou vivendo como missionário? O estágio do choque ao contrário. Depois de 21 anos em missões, meu coração anela por missões. Eu amo missões, eu amo as missões. Já fiz projeto para Guyana inglesa, onde tem muitos índios
da Índia, já fiz projeto para Portugal, já fiz projeto para regressar ao México. E eu estou no Brasil há 3 anos, vou completar agora em setembro, 3 anos. E todos os dias, meu coração chora. Eu estou aqui porque a minha esposa, a minha família, já não aguenta mais estar fora do país. Minha esposa, ela é 7 anos mais que eu. Ela precisava de um período de descanso. Em missões, tivemos muitas coisas boas. Mas para a mulher eu sei que é muito difícil. Porque quando a mulher casa, ela quer ter uma casa, ela quer ter os seus móveis. Minha esposa perdeu todos os seus móveis aqui em Mato Grosso, perdeu tudo que ela tinha na Venezuela, perdeu tudo que tinha no México, perdeu tudo que tinha no Peru, e agora estamos no Brasil. E ela disse: agora eu posso respirar, enquanto meu coração continua a chorar. Glória a Deus. Não é fácil amar ao mundo. Quando a Bíblia declara em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que hora que é? Ainda tenho 5 minutos? Que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu pude entender o grande amor de Deus. Às vezes os pastores, as pessoas, os meus filhos da fé, do México, da Venezuela, do Peru, me chamam. E eles falam: pastor, quando você vem nos visitar? Pastor, quando você vai vir aqui me poder abraçar e orar comigo pessoalmente? E eu falo para eles: apenas ora. Meu coração late, grita, chora. Vontade de poder retornar ao México, abraçar a cada um deles. De ver algum deles que hoje já são pastores, onde são ministros. De ver na Venezuela com o pastor Ed, que cuidamos, zelamos pela vida dele, e hoje ele tem feito um tremendo trabalho, onde deixamos 2 igrejas. E hoje eu estou vivendo esse período de choque ao revés. Eu falo: Deus, eu estou na minha nação, no meu povo, na minha terra, e eu não me sinto aqui. Sabe o que Deus quer nos ensinar? É que Ele tem muito mais para nos dar daquilo que nós podemos oferecer. Mas nós devemos fazer alguma coisa. Aonde nós estivermos, devemos dar fruto. Eu vou completar 3 anos agora em Extremas. Quando chegamos em Extrema, pegamos uma igreja de 39 pessoas. 55, quando eu cheguei, saiu 16, ficou 39. Hoje estamos atendendo 94 pessoas. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Mas nem todas essas pessoas possam ainda tirar o desejo do meu coração de voltar para missões. Viver em missões é você viver em milagre. De você orar por pessoas que o médico fala assim: ó, pode adotar, pode ver o que você vai fazer, porque você jamais poderá ter filho. E Deus fala com você: ora por ela, porque eu estou agindo em favor dela, estou curando por ela. Aleluia. E quando a Nilska me chama, ela fala: pastor, estou com 2 bebês. Já estou agradecida. Não há nada melhor que viver em missões. Você pode fazer missões aqui também, mas nunca deixa de valorizar aquilo que Deus colocou como prioridade do que o seu próprio desejo. Quer ter cachorro? Tenha. Quer ter periquito? Tenha. Quer ter hamster? Tenha. Mas faz um pacto com Deus: o mesmo dinheiro que eu gastar com o meu animal, eu vou gastar em missões, porque ele não é melhor que um missionário. Quantas vezes eu nunca passei necessidade, nunca, mas na crise de Venezuela, às vezes não permitia nós atravessar a fronteira,
Quantas vezes minha filha pedia alguma coisa e eu não tinha como dar, porque eu não tinha como receber. Tinha que levantar 5 horas ou 4 horas da manhã para ir para uma fila para ser atendido 11 horas da manhã para comprar um leite, um arroz, um feijão. E assim vai. Valora aquilo que Deus está te dando. Quero te convidar para você ficar de pé. Quero pedir, fazendo um favor, o teclado. Você conhece aquela renova-me? Cadê o tecladista? Olha o Chico. Cadê o grupo de novo? Me ajuda aqui. Às vezes nós precisamos ser renovados. Precisamos nos renovar diante de Deus. Voltar a ser sensível à sua voz. E quando nós somos renovados, nós começamos a viver a vida não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Toma, Senhor, em suas mãos. O Senhor tem um chamado especial na vida de alguns. Outros, o Senhor tem um chamado especial aqui, em sua terra, em sua nação, em sua cidade. Mas, Senhor, renova o teu Espírito em nós, de tal forma que nós pudéssemos estar sensível à sua voz. Espírito Santo de Deus, move sobre nós, porque já não queremos mais ser como éramos. Já não queremos ser esse cristão que chega aos domingos, dia de culto, vem para a igreja e volta e continua com a mesma vida. Não, Senhor, queremos viver o seu sobrenatural, e para isso precisamos ser renovados. Oh,